Teu nome é excelso, soberano, sublime. Então somente, Senhor, nesta noite, eu dou a primazia ao Teu Santo Espírito. A oração que eu te faço, Senhor, é que eu diminua e o Senhor cresça. Toda honra e toda glória, louvor e adoração seja dada ao Deus Altíssimo. Tu és o arquiteto da família. Tu és o Deus que conhece o nosso interior, o mais profundo, porque Tua palavra é viva e eficaz. É mais cortante do que a espada de dois gumes e é apta a discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Tu esquadrinha todo o nosso ser, Senhor, e pode tão somente desobstruir toda veia, Senhor, que está trazendo angústia, todo lugar onde está trazendo, Senhor, pensamentos contrários ao plano e o propósito que Tu tem para as famílias. A Tua eclésia, Senhor, está reunida aqui na Tua casa. E eu tão somente te peço, Senhor, que eu seja instrumento Teu nessa noite, para receber, Senhor, do trono da Tua graça e promover edificação para o Teu corpo. O Teu corpo, a tua igreja que se reúne aqui, Senhor, tão somente, Senhor, para receber as Tuas instruções. Nós Te exaltamos, bendizemos o Teu santo nome e Te damos toda honra, toda glória, louvor para todo sempre. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Você pode sentar um pouco, irmão? Em primeiro lugar, obrigado, bandinha. Muito obrigado. Podem sentar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por uma tão grande e rica oportunidade de estar aqui na casa dele para ministrar algo para todas as famílias aqui presentes e as famílias que estão também nos acompanhando pela internet. Também gostaria de honrar a vida do pastor Tadeu, de Rita, por essa oportunidade. Vocês sempre serão meus pais na fé. Se eu estou aqui hoje, primeiramente Deus, e depois vocês. Porque todos os ensinamentos em relação à família, eu sempre aprendi com vocês. E tenho me esforçado a buscar, de uma maneira prática, a vivenciar todos os ensinamentos que essa igreja, que essa casa, sempre me ensinou. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo em 2 de Reis, no capítulo 4. É um texto muito conhecido. E o tema da nossa ministração de hoje à noite é o milagre de Deus na família. 2 de Reis, capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 7. Diz o seguinte: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Verso 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Nós podemos observar aqui que esse homem era um homem temente a Deus. Alguns estudiosos acreditam que ele fazia parte de um daqueles 7.000 que estavam vivendo naquela época, naquela terra, e não se curvaram diante de Baal. Havia uma apostasia naquele tempo, onde existia uma rebelião, e muitos estavam se desviando do Deus de Israel. Esse homem era temente a Deus. Ele chegou a falecer e deixou uma grande dívida. Alguns estudiosos acreditam também que ele é o mordomo de Acabe, que é relatado lá em 1 de Reis, capítulo 18, porque também fala que ele era um homem temente a Deus.
E diz que quando Jezabel queria matar os profetas, ele conseguiu esconder 100 profetas, de 50 em 50 numa caverna. E ele sustentou esses profetas a pão e água. Esses estudiosos acreditam que foi daí que ele teve essa dívida. Mas o que eu quero nesta noite trazer para a minha vida e para a sua vida é o milagre que Deus fez nessa família. E quero te dizer que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que nele não há mudança nem sombra de variação. E o que você está enfrentando nos dias de hoje, o mesmo Deus que fez o milagre na casa daquela viúva, pode fazer o milagre na sua casa. Naquela época, Deus falava com o povo dele através dos reis, dos profetas e dos sacerdotes. Aquela mulher, sabiamente, naquele momento de adversidade, ela não se desesperou. Ela não praguejou o seu marido, mas ela buscou o homem de Deus. Esse homem de Deus era Eliseu. E ao chegar até lá, ela relatou o que tinha acontecido. E prontamente Eliseu disse: "Que tinha eu de fazer?", dando atenção àquela viúva. E ela relatou o que tinha acontecido. E ele disse: "O que é que você tem em casa?" Muitas vezes, irmãos, a saída para solucionar o problema que nós estamos enfrentando está dentro da nossa casa. Mas a ansiedade, as preocupações, muitas vezes sufocam o poder da palavra de Deus. Outro ponto importante que nós podemos extrair desse texto é que aqueles filhos, eles eram obedientes à mãe. Também podemos entender e conjecturar que aqueles dois meninos, eles de certa forma, eles se entendiam. Eliseu, com a atenção que deu a ela, aquela mulher, também percebeu que ela tinha crédito com a vizinhança. Que crédito é esse? Um bom relacionamento. Eu e você, como estamos nos relacionando com a nossa vizinhança? E quando ele falou, tão somente, o que é que tens em casa? E ela disse: "Eu não tenho nada, senão uma pequena botija de azeite." Porque se ela tivesse relatado que tinha alguma outra coisa, certamente ele pedia para ela vender, para sanar aquela conta que o esposo dela tinha deixado. Os dois filhos, ele era como se fosse um apoio moral para aquela mulher, naquele tempo, naquela viuvez que ela estava enfrentando. Mas eles iam ser levados, porque na lei daquela época, não era errado levar os filhos para pagar uma conta, que se aquela família tivesse. E eles tinham que ser escravos durante 7 anos, até aquela dívida ser paga. Mas hoje, eu e você, temos Jesus, que está sentado à destra de Deus. A obra redentora dele nos trouxe salvação, nos trouxe libertação. E o mais importante de tudo, nos fez casa espiritual. Nós somos templo do Espírito Santo. Aquela mulher, ela tinha algo muito interessante também, que era um coração grato. No verso 7 diz que ela retornou e relatou ao homem de Deus tudo o que tinha acontecido. Mas olhe só o comportamento dos filhos. Sai de porta em porta pedindo vasos emprestados. Eu pergunto a você, mulher, nos dias de hoje, os vasos são leves e tem algo de uma marca muito famosa, que é Tupperware, que toda mulher gosta, sim ou não? Você emprestava sua vasilha de Tupperware a qualquer pessoa? Não. Mas se fosse uma pessoa boa, de caráter, temente a Deus e precisasse, com certeza você emprestaria. Também é interessante esse texto, que não era Eliseu que tinha que encher o vaso, nem os filhos. Era a mulher. Eu entendo que tem muitas coisas dentro da esfera familiar, que você tem que se movimentar primeiramente com fé, sabendo que você serve um Deus que escuta e que responde. Naquela época ela precisava de um profeta para trazer uma resposta para ela. Mas a provisão de Deus é tão extraordinária e tão maravilhosa, que Ele a abençoou de tal maneira, que ela pagou aquela dívida, garantiu o seu sustento dos filhos para o resto da vida. Nós observamos também que aquele azeite não era qualquer azeite, porque foi de um milagre. Se nós compararmos com a água, quando Jesus transformou água em vinho, que eles experimentaram, eles perceberam, esse vinho é diferente. Se viram o mais fraco, para depois se vir esse melhor. Aquele azeite tinha uma qualidade excelente, então ela poderia vender pelo bom preço. Mas hoje, eu e você, como casa espiritual, a saída está dentro de mim, está dentro de você.
Ela fechou a porta da casa dela, os filhos obedeceram, cumpriu tudo aquilo que o profeta tinha instruído e o milagre aconteceu. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, diz que nós somos casa espiritual. Mas nós, como casa espiritual, como está a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus? O nosso ajudador, o nosso professor. Aquele que muitas vezes, quando nós não sabemos pedir nem orar como convém, ele intercede por nós. Romanos 8, 26 fala isso. Que quando nós não sabemos pedir nem orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele momento onde você está diante da circunstância e muitas vezes você não sabe nem falar, mas você crê que o Espírito Santo habita dentro de você. Certa vez eu vi um homem de Deus dando um ensinamento e ele falou de uma palavra grega que é koinonia, que tinha vários significados. Mas ele tirou 3 significados e eu peguei para a minha vida, que é intimidade, responsabilidade e comunhão. Significado dessa palavra koinonia. Se você tiver responsabilidade, se você tiver comunhão e intimidade com o Espírito Santo, algo da parte de Deus em relação ao que você está enfrentando, de forma de solução, ele vai receber da parte de Deus e vai trazer para você. Entenda comigo nesse momento, o Espírito Santo vai para escutar de Deus. Jesus, o nosso advogado justo e fiel, está sentado à destra dele. Eu creio que o Espírito Santo, quando está conversando com Deus, Jesus disse: eu já paguei o preço. Deus libera a ordem de comando. O Espírito Santo vem e testifica no teu coração. Você podia estar chorando, você podia estar lamentando, você podia estar num momento muito adverso, que aos olhos naturais era impossível sair daquela situação. Mas a Bíblia diz que os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Diz que Ele traz à existência aquilo que não existe. Por maior que seja a circunstância, o nome do Deus excelso e sublime é maior. Porque Ele é soberano, Ele é sublime, Ele é onipresente. E é bem presente na hora de uma angústia. Que problema você está enfrentando na esfera familiar? Mas, irmão Val, você não sabe o que eu estou enfrentando em relação à minha comunhão com o meu esposo. Se está existindo divisão, Ele é o Deus que instrui a respeito de unidade. Porque a palavra de Deus nos ensina que todo reino, casa ou cidade dividida contra si mesmo, ela não prevalecerá. Mas diz também, onde existe unidade, o Senhor ordena a bênção. O óleo da unção, na nova aliança, está dentro de mim, está dentro de você. Que é o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador e o nosso professor. Mas como nós estamos buscando Ele? De todo jeito ou com o coração quebrantado e sincero? Contrito, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não despreza um coração assim. Mas é necessário que quando nós nos acheguemos a Ele, nós estejamos com o coração tão somente cheio de fé. E não nos envergonhar de proclamar as verdades e as virtudes que tem na palavra de Deus. Abra comigo Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Como é viver da fé? Se tão somente não é crer naquilo que muitas vezes a gente não está vendo. É você tão somente confiar que Deus, Ele é capaz de resolver essa situação adversa que você está enfrentando na sua casa. Aquela família precisava do milagre para salvar aqueles 2 filhos. Ah, irmão Val, eu estou passando por uma situação adversa com os meus filhos. Meus filhos estão aí tão somente no mundo. Estão a ponto de se perder. Ei, teus filhos não nasceram para ser maldição. Teus filhos é fruto da união sua e do seu marido. Eu creio em uma transformação sobrenatural em toda a família que dobra o joelho e pede com fé. A partir do momento que nós curvamos o nosso joelho diante do Deus Altíssimo,
Se a nossa boca não conseguir falar, o Espírito Santo intercede. O justo Jesus, o percussor da nova aliança, para que eu e você hoje pudéssemos andar em novidade de vida, ele vive, ele não está morto, e ele está pronto, intercedendo por mim e por você, porque ele é fiel, ele é o advogado justo, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Você está precisando de conselho? Procure Jesus. E onde é que você encontra Jesus? Na palavra. Quando nós nos alimentamos e buscamos essa palavra com fé, toda arma forjada do inimigo contra a nossa vida cai por terra. Nos últimos dias eu tenho recebido alguns estudos de uma santa mulher de Deus, e ela tem ministrado muitas vezes com versículos a respeito da autoridade. Mas se a autoridade dentro de mim, eu não tiver comunhão com ela, não abrir da nossa boca, da minha boca, não vai ter efeito. Mas se eu creio e não duvidar, a palavra de Deus, ela não volta vazia. O que é que você está passando? O que é que você está enfrentando? Que montanha é essa que está diante de você? Na vontade permissiva de Deus, muitas vezes nós passamos por aflições. O próprio Jesus disse, do mundo passareis por aflição. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu costumo dizer que o ânimo é o agente ativador do ser. Mateus 9, 2 vezes, Jesus relata e exorta aquelas pessoas a terem ânimo. No capítulo 9, no início, quando trazia um paralítico numa maca, quando Jesus, vendo aquele paralítico, disse, filho, tem bom ânimo, teus pecados te são perdoados. É o pecado que está colocando você para baixo? A cruz de Cristo cravou o seu pecado lá. E a graça é maior do que qualquer pecado. Está pensando em desistir? Não desista. Ah, irmão Val, mas muitas vezes eu preciso de um aperto de mão. Isaías 41, verso 10, ele diz, não temas porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. O que é que você está precisando? Você tem um ajudador, você tem o irmão Jesus, e você tem Deus, o Pai Todo-Poderoso, o arquiteto celestial da família. Ah, irmão Val, mas muitas vezes está demorando de acontecer na minha vida. As coisas que estão aí no mundo não são fáceis. É verdade que não são fáceis, mas você não pode esquecer que você é filho de Deus. E como é que eu vou vencer as circunstâncias e adversidades que estão aí no mundo? 1 de João, capítulo 5, verso 4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo está dizendo que você não vai conseguir, em Deus você pode todas as coisas, porque é Ele que fortalece. O mundo está deixando você triste, a palavra de Deus diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração. Isso está escrito lá em Romanos 12:12, essa tríade de Deus, tem um fundamento poderoso se você praticar. Como assim, Val? Você está sempre alegre e esperançoso que essa circunstância vai passar. O fruto do Espírito do qual você é templo, a paciência, tem que evidenciar a sua fé. Está difícil, está complicado, tenha paciência. Sede pacientes na tribulação. Mas o terceiro ponto, a perseverança na oração vai fazer toda a diferença na sua vida e você vai fazer acontecer por meio da sua fé. Porque quem opera o milagre é o Deus Todo-Poderoso. Abra comigo aqui em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Olha o que a palavra de Deus fala. Hebreus capítulo 10. Sabe, irmãos, eu tinha tudo para desistir de família. Eu tinha tudo para desistir diante das circunstâncias adversas que muitas vezes surgem em minha vida. Mas quando eu vejo o que está escrito lá no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite,
Mas a alegria vem ao amanhecer. Vem uma força, meu irmão, dentro de mim, só pode ser Deus. Em meio às adversidades, quando eu vejo a luz do dia raiar, que eu abro o olho e vejo aquela flecha de luz, a minha alma grita: e aí, tu vai enfrentar todos os problemas, e hoje não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo diz: levanta que eu sou contigo. Hebreus 10:35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de quê? Paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A sua vida em Cristo Jesus foi transformada. Andar em novidade de fé nos dias de hoje, você não pode ter vergonha de proclamar as virtudes do Evangelho. Você tem a palavra de Deus. Salmo 119, verso 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. No Salmo 119, verso 71, o salmista diz: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Em meio às circunstâncias que você está passando e enfrentando, Deus tão somente vai te habilitando e te capacitando com aperfeiçoamento, que lá na frente, aquilo que você venceu, você vai ajudar outras pessoas. Deixa eu te perguntar algo. Deus podia evitar que os 3 jovens fossem lançados nas fornalhas, mas Ele permitiu que eles fossem lançados, sim ou não? Mas Ele os abandonou. Ele estava onde? Lá na fornalha. Golias olhou para Davi e disse tão somente: tu vem para mim, tu vens até mim com um pedaço de pau, serei eu algum cachorro? Davi olhou para ele e disse: tu vens até mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou até ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele lançou aquela pedra com a funda, relata lá no texto, que Golias caiu com o rosto por terra. A unção que estava sobre a vida de Davi era tão grande, que aquele gigante se dobrou diante daquele poder que estava nele. Daniel orava 3 vezes ao dia. Fizeram uma lei da qual ninguém podia orar a outro Deus, que não fosse o Deus daquela época, que eles estavam criando, um falso Deus. Forjaram uma armadilha, Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus impediu que ele fosse lançado? Não, mas Deus abandonou, enviou o anjo e fechou a boca de quem? Dos leões. O rei não queria que ele fosse lançado, e quando o rei correu logo cedo lá, disse: Daniel, Daniel, dá-se-ia ao Deus Altíssimo, o qual tu serves, podia ter te livrado da cova dos leões? Daniel bradou lá de dentro e disse: o rei vive, o meu Deus me livrou, enviando o anjo e fechando a boca dos leões. Te prepara, meu querido, vai vir um de repente de Deus na tua casa e na tua família. O que é que você está passando, o que é que você está enfrentando? Está pensando em desistir e recuar por quê? A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então somente entregou seu Filho único para morrer no meio do seu lugar, meu filho. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante das circunstâncias, o nosso Deus, Ele é maior. A vida que você está vivendo hoje
tem que ser em Cristo Jesus, tendo comunhão com o Espírito Santo, buscando a Deus na sua palavra, renunciando as coisas da carne, pisoteando serpentes e escorpiões, porque o Senhor te deu autoridade e poder. Está pensando em recuar por quê, rapaz? Você não está só não. Filho de Deus, irmão de Jesus, templo do Espírito Santo. Vai chegar o dia que o céu vai se abrir. O nosso Salvador vai vir. E nós vamos contemplar o que está escrito na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas como é que nós estamos vigiando? Nós estamos guardando a nossa lâmpada, o nosso óleo? Ou estamos vivendo de uma forma negligente? De todo jeito. Que comunhão tem o templo de Deus vivo com os ídolos desse mundo? Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ei, ele pagou um preço para você andar em novidade de vida e a sua família ser um sucesso. E nem por isso você vai passar de deixar por adversidades e circunstâncias adversas. Porque Jesus, ele fala lá em João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lutando contra coisas, irmãos, que não é para lutar. Está lutando contra circunstâncias naturais, que não é para você perder a sua força, nem o seu foco. Deus, Ele está sempre pronto para fazer um milagre na sua casa e na sua família. Porque você não nasceu para desistir, você não nasceu para fracassar. Isso da música, eu não sei se eu canto. Vocês me ajudam? Quem me ajuda aí? É mais ou menos assim, ó. Você não foi criado para fracassar. Não foi criado para não sonhar. Não foi criado para ser um escravo, não. Vamos para o refrão. Você é o melhor. Continua. Herança. A quem? A quem o Pai elegeu. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito de Satanás? João 8:44. Mentiroso e pai da mentira. E não se firmou na verdade, porque nele não há nenhuma verdade. Aí você vai me dizer que a circunstância que você está enfrentando está tentando parar você? Isso é templo do Espírito Santo, rapaz. Mas, irmão, Val, as coisas que estamos vendo aí, abreviamento dos dias. E se isso não tivesse acontecendo, nenhuma carne se salvaria. Nós somos da palavra da fé. Essa palavra transformou a minha vida e eu creio que está transformando a sua e já transformou a sua também. Que palavra é essa? Essa palavra que nos ensinou que Cristo Jesus nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós, como eclésia, como corpo de Cristo, aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, como foi ensinado pelo nosso pastor Tiago domingo, não é para a gente ficar se isolando, não. Membro não é para ficar só. Aquilo que você tem na sua vida é para promover a edificação do corpo. Quando a eclésia está unida, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ficar admirado com os milagres que aconteciam quando a igreja se juntava para orar. Milagres aconteciam. Cadeias eram abertas. Ferrolhos de ferro despedaçados. O nome de Cristo Jesus proclamado.
o Shekinah, a glória de Deus, se manifestava, o povo tão somente era envolvido com a presença celestial do Deus Altíssimo. E no recinto do teu lar, quem tem que ter primazia lá é o Espírito Santo. Você é marido, sacerdote do lar, mas você também é o profeta da sua casa. Como assim, irmão Val? Se você tem comunhão com Deus, através da oração, você vai receber instruções vindas do Deus Altíssimo. E você vai tão somente profetizar e proclamar dentro do recinto do seu lar. Está sendo mostrado tudo o contrário. Mas o que Deus diz é que você não está só. E que Ele vai trazer uma solução para você. Dentro do recinto do seu lar, você também é o provedor. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para trazer o sustento para a sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. E você também é o protetor. Protetor de que maneira, irmão Val? Você se coloca sempre no meio, entre o perigo, seja ele espiritual ou físico. E você quer ver o de repente acontecer? Entra em concordância em oração com a tua esposa. Mateus capítulo 18, verso 20, diz: se dois da terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, e não duvidarem, assim será feito por meu Pai que está nos céus. João 15, 7 diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Está pensando em recuar por quê? Irmão Val, eu tinha tantos sonhos. Assista a ministração de domingo pela manhã. Os sonhos que José teve. O que aconteceu na vida de Davi. Tem sonhos que demoram um pouco para se manifestar. Mas quando se manifesta, a promessa se cumpre na sua vida. Que promessa é essa, irmão Val, que Deus tem para a minha vida? Salmo 121, a partir do verso 5 até o 8, diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Onde você colocar a planta dos seus pés, meu amigo, luz vai se manifestar. Mas você somente tem que renunciar às coisas das trevas. Romanos 12, a partir do verso 11, diz: já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada, o dia é chegado. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como de dia. Nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de desonestidades, nem de dissoluções. Nada de contendas, nada de ciúmes. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne. Você é templo do Espírito Santo, meu filho. A sua casa é lugar de bênção. A sua casa é lugar de milagre. Se eu observar aqui, eu vejo um bocado de milagre aqui. Você é milagre de Deus. Que Deus é esse, irmão Val? Esse é o Deus do já. Esse é o Deus de repente. Neemias 8:10 diz: não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a vossa força. Estão tentando matar os seus sonhos? Isso dá música, eu não sei se eu canto. Eu canto ou não canto? Vocês me ajudam? É mais ou menos assim: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare. Por quê? Não desista. Não pare de adorar. Deus está. E a tua. Preste atenção no que você vai dizer agora. Recebe. Recebe.
unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Existe uma unção dentro de você, mas para que essa unção ela opere de maneira sobrenatural, você tem que se santificar cada vez mais, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Deixa eu tomar uma aguinha, irmão. Que Deus é esse? Esse Deus foi que amou o mundo de tal maneira aí, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Que Deus é esse? É o Deus que te deu o espírito de poder, amor e moderação. Não te deu espírito de medo. Oh meu Deus, isso da música eu não sei se eu canto. Porque a nossa fé não está firmada no que a gente está vendo não, meu irmão. Está firmada no que a gente está crendo. É ou não é? Eu canto ou não canto? Você me ajuda? A minha fé não está firmada nas coisas que posso fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se Deus fizer, se não fizer, se o mar se abrir, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, mas se não der, Ele é maravilhoso. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver. Que aprendi a contentar-me com o que tenho. Você está abatido e também você está alegre. Não ter fartura, como também escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Desistir, recuar, por quê? Ou você pensa que minha casa não passa por adversidade de circunstância? Passa sim. Muitas vezes a nossa alma ela grita dentro da gente. E se nós não tivermos com o espírito renovado pela palavra de Deus, a alma que é responsável pelo nosso intelecto vai trazer pensamentos negativos e contrários ao plano e à vontade de Deus para a tua vida. O salmista no Salmo 42, verso 5, tão somente ele percebeu que o que estava passando, que ele estava enfrentando, era algo que vinha da alma. E ele disse: por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Por que te afliges? Espera tão somente em Deus, pois ainda o louvarei. Existe circunstância que a gente tem que saber que nós estamos enfrentando, Deus é com a gente e a gente não tem que dar ouvido à alma. Muitas vezes o inimigo vai lançar os dados inflamados dele para tentar trazer tristeza, trazer perturbação, e você desistir do seu cônjuge, desistir dos seus filhos, desistir da sua casa. Efésios 6,10 diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais tão somente resistir às astutas ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade espalhadas nos ares. Tão somente embraçar o escudo da fé. Tão somente vestir a couraça da justiça. Tão somente deixar os pés com a preparação do evangelho da paz. Tão somente
usai, embraçai a espada do Espírito. Estou parafraseando, porque muitas vezes no nosso dia a dia, a gente olha para a diversidade, para as circunstâncias, e a gente, tão somente, se a alma começar a gritar, ela vai dizer, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Muitas vezes está lá o problema na tua frente, a circunstância está lá. Mas se você estiver em comunhão com o Espírito Santo, Ele vai te guiar. Porque Ele é nosso professor, Ele é nosso ajudador, Ele é que nos guia. Sim ou não? Isso dá música, eu não sei se eu canto. A circunstância e a adversidade está lá. Mas se você olhar para a circunstância que está tentando te parar, o Espírito Santo vai trazer uma nota que vai te fortalecer. E diz tão somente o seguinte: por onde eu for a tua bênção, cara as minhas mãos, a minha entrada e a minha saída. Foi sobre? Vamos para o refrão. Ele vai lá e diz assim, ó, para a direita, o problema está ali, ó, para a esquerda, para a minha frente. Aí quando você vai passar, dá o problema ali, ele faz, e para trás, por todo lado. Você é o quê? Sou abençoado, meu filho. Hã? Você é abençoado. Posso descer, tá? Sou abençoado. Deus não te deu espírito de medo, nem de tristeza. Carlinhos, eu estava olhando para você, e Deus pediu para eu chegar até você e dizer que está vindo um bálsamo sobre a tua vida. A pressão espiritual que você vem enfrentando nos últimos dias, você pode ficar em pé, meu irmão? Os dardos inflamados do maligno, trazendo problemas, circunstâncias, adversidade, estão tentando parar o poder que existe dentro de você, mas não vai conseguir não, meu irmão. Sabe por quê? Porque existe uma eclésia. Que eclésia é esta? O corpo de Cristo. O pastor ministrando domingo à noite, ele disse que, eu não sei falar como ele falou, mas ele falou a respeito do cotovelo, que o membro precisa do outro. Sabe, meu irmão? Eu não posso te dar nada, mas a instrução que eu vi da parte de Deus e recebi foi que eu chegasse até você e desse um abraço. E vai cair por terra tudo que está te afligindo. Sabe? Porque Deus, Ele é maior. Na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Que venha sobre ti o rio que corre do trono de Deus e do Cordeiro. Ele é água viva. Ele sacia toda a sede. Ele é o pão da vida. Ele vai onde homem nenhum pode ir. Pela autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré, eu imponho minhas mãos sobre ti. Vou te colocar no braço, te abraçando. E você tão somente acredite que eu não sou irmão Val, não. Mas é uma unção de Deus te abraçando agora. Está a música, não sei se eu canto. Vocês me ajudam? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza de Jesus, meu bom pastor. Deus te abençoe, meu filho. Que venha sobre você um bálsamo, um alívio. Caia por terra, maga, raiz de amargura. Eu te amo, Cristo Jesus. Tem uma canção, você vai me ajudar. Eu vou pedir para a igreja, por gentileza, ficar de pé. E essa canção você vai cantar vivendo. Essa canção diz tão somente assim: em espírito
Espírito